Nesta aula, a gente vai focar na lei conhecida como Lei de Delitos Informáticos, a Lei 12.737, de 2012, mas com um recorte bem específico, o artigo 2º. Esse artigo é o coração da lei, porque é ele que altera o Código Penal e cria os tipos penais que ficaram mais associados ao tema de invasão de sistemas, ataques e uso de programas maliciosos. O artigo 2º acrescenta ao Código Penal 2 novos dispositivos, que tratam da invasão de dispositivo informático e da forma como o Estado pode iniciar a persecução penal nesses casos. Em outras palavras, aqui nasce um crime pensado para lidar com um cenário em que alguém acessa um computador ou um celular de outra pessoa sem autorização, quebrando algum tipo de proteção, com a intenção de mexer em dados, capturar informações ou instalar algum tipo de vulnerabilidade para obter vantagem. O primeiro ponto é entender o verbo central, invadir. A ideia não é punir qualquer uso indevido ou qualquer acesso equivocado, mas sim uma entrada não autorizada no dispositivo informático de outra pessoa com violação indevida de mecanismo de segurança. Esse detalhe é muito cobrado. Mecanismo de segurança pode ser senha, autenticação por biometria, bloqueio por padrão, criptografia, controle de acesso ou qualquer barreira técnica destinada a impedir acesso de quem não é autorizado. Então, para enquadrar nesse crime, a conduta precisa ultrapassar uma proteção. Se a pessoa encontra um equipamento já desbloqueado e apenas olha algo, pode haver outras discussões jurídicas, mas a tipificação específica da invasão exige, como regra, essa ideia de violação do mecanismo de segurança. Outro detalhe importante é que a lei deixa claro que o dispositivo pode estar conectado ou não à rede. Então, não precisa ser um ataque pela internet. Pode ser uma invasão local, por exemplo, usando um cabo, um pendrive ou explorando uma falha diretamente na máquina, sem conexão externa. O bem jurídico protegido aqui é tanto a liberdade e privacidade informacional quanto a segurança dos dados e do próprio ambiente computacional. Além de invadir, o tipo penal exige um elemento de finalidade, que é o chamado dolo específico. A invasão deve ocorrer com o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou então com o objetivo de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Isso também costuma cair muito em prova, porque mostra que não é um crime pensado para punir curiosidade genérica de forma ampla, e sim uma conduta voltada a atingir dados, informações, comunicações ou a própria integridade do sistema com um fim determinado. A pena básica prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E a lei traz situações que aumentam essa resposta penal. Uma delas é quando da invasão resulta prejuízo econômico. Aqui o ponto é, não é qualquer incômodo, é dano com impacto patrimonial, como perda de valores, custos de restauração, paralisação com impacto financeiro ou algo nessa linha. Nessa hipótese, a pena aumenta. A lei também trata com mais severidade os casos em que a invasão gera obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, ou de segredos comerciais ou industriais, ou de informações sigilosas, ou ainda quando permite o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Percebe como o legislador vai subindo a gravidade conforme o resultado e o tipo de informação atingida. Capturar conversa privada, roubar segredo de negócio, acessar dado sigiloso ou tomar controle remoto de um equipamento costuma significar um risco muito maior, tanto para a vítima quanto para a coletividade, especialmente quando a vítima é uma instituição ou quando há dados sensíveis envolvidos. Existe ainda uma majorante para o caso em que os dados ou informações obtidos na invasão são divulgados, comercializados ou transmitidos a terceiros. Aqui a preocupação é com a amplificação do dano. Uma coisa é invadir e obter, outra, mais grave, é espalhar, vender ou repassar, gerando efeitos em cadeia, como golpes, chantagens, fraudes e exposição de dados pessoais. A norma também equipara a. Agora vem a segunda parte criada pelo artigo 2º, que é o dispositivo sobre a ação penal. A regra é que, nos crimes de invasão previstos ali, a persecução depende de representação da vítima. Representação é uma manifestação formal de vontade para que o Estado dê início ao processo criminal. Isso é muito importante, porque significa que, em muitos casos envolvendo pessoas e empresas, não basta a autoridade tomar conhecimento, é necessário que a vítima represente. Mas há uma exceção bem relevante. Quando o crime é praticado contra a administração pública direta ou indireta ou contra concessionárias de serviços públicos, a persecução não depende dessa representação.
A lógica é que nesses casos há um interesse público mais evidente, porque ataques a sistemas governamentais ou a serviços essenciais podem afetar muita gente, comprometer políticas públicas, interromper serviços e expor dados de grande escala. Para quem estuda a segurança da informação, essa lei conversa diretamente com medidas de prevenção e resposta. Mecanismos de autenticação fortes, gestão de vulnerabilidades, correção de falhas, segmentação de rede, princípio do menor privilégio, registro de logs, monitoramento e resposta a incidentes não são só boas práticas técnicas. Eles também ajudam a caracterizar o que aconteceu, a preservar evidências e a permitir investigação. E, no contexto de uma empresa pública que lida com informações previdenciárias e dados pessoais em larga escala, compreender esse tipo penal ajuda a entender por que controles de acesso e trilhas de auditoria são tão cobrados. Eles reduzem o risco e também sustentam a responsabilização quando ocorre uma invasão.